A gente muda de assunto por aqui e fala da relação difícil do governo federal, do executivo, com o legislativo, tensão que já vinha com o presidente da Câmara, depois se estendeu também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a partir da confirmação do presidente Lula da indicação de Jorge Messias para a vaga no STF. O Márcio Rocha está chegando por aqui para trazer informações a respeito dessa tentativa de conciliação, de apaziguar os ânimos, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Em uma relação extremamente conturbada, principalmente nas últimas semanas, e já tem algumas consequências. Agora, neste momento, o Congresso está fazendo a análise de vários vetos presidenciais, tanto na lei de licenciamento ambiental, quanto também na lei do programa de endividamento dos estados, né, que o presidente Lula vetou vários trechos desses projetos. E agora a gente já sabe que pelo menos o Congresso Nacional já derrubou 24 vetos presidenciais nesse projeto de licenciamento ambiental e continua analisando nesse momento outros 28, pelo menos, no plenário da Casa. Entre os vetos derrubados estão licenciamento simplificado para atividades de médio potencial poluidor e também regras mais duras para os estudos de impacto ambiental, tinham sido vetados pelo presidente Lula e agora foram derrubados pelo Congresso Nacional. Ao todo, estão sendo analisados 59 vetos nesse texto, porém um acordo determinou entre o governo, né, e o Congresso Nacional que 7 deles vão ser analisados durante a semana que vem. O governo editou uma medida provisória que trata de certos pontos da lei de licenciamento ambiental e esses pontos vão ser analisados nessa medida provisória que deve ser analisada nos próximos dias. A lei ambiental, a gente lembra que ainda causa muitas divergências porque ambientalistas afirmam que esses textos podem piorar principalmente a preservação do meio ambiente e que os vetos do presidente Lula trariam um impacto negativo menor do que o texto original. Quem falou sobre isso agora há pouco foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, falando que o governo tentou um acordo sobre essa questão do licenciamento ambiental até o último minuto, mas não conseguiu e admitiu a derrota, né, falando que o governo acabou tendo esses vetos derrubados, mas afirmou que o governo saiu vitorioso justamente no PROPAC, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, já que o acordo entre governo e Congresso derrubou apenas 5 dos vetos determinados pelo presidente Lula. Entre esses vetos derrubados está o que autoriza, a partir de agora, que os estados utilizem recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, que pode ser usado agora para pagar dívidas com a União. Só para a gente encerrar, ontem o governo emitiu uma nota afirmando que esses vetos, defendendo a manutenção desses vetos, dizendo que o objetivo é garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental, além de proteger o meio ambiente, que eles foram estabelecidos na base de vários critérios jurídicos e técnicos e que defende ainda a manutenção dos que ainda estão sendo votados pelo Congresso Nacional. Volto com vocês. Ô Márcio, o Renan citou aí esses pontos de crise do governo, a indicação do Messias, a relação difícil do presidente da Câmara com o líder do PT. E esse sinal, essas informações que você traz agora, que é justamente a derrubada desses vetos da lei ambiental, é um sinal muito claro dessa crise, porque o governo havia feito um apelo, inclusive. Poucas horas antes, o governo tinha feito um apelo ao Congresso para que esses vetos não fossem derrubados, porque o governo considerava que, se mantivesse trechos da lei como ela foi aprovada no Congresso, haveria um prejuízo para o meio ambiente muito grande, facilitando demais as licenças, só que o agronegócio não pensa dessa forma. Indústrias, empresas com grandes obras em rodovias, não consideram dessa forma, consideram que o que há é um excesso de burocracia para essas licenças. O fato é que o governo vetou, considerou que não poderia abrir mão desses vetos, fez esse apelo e leva, horas depois, uma derrota que é significativa. Estou aqui com os placares do que foi votado até agora, desses 24 vetos derrubados. Na Câmara, 268 votos para derrubar contra 190 e no Senado, 50-18, ou seja, é uma lavada para derrubar esses vetos na legislação ambiental, né? Exato, é um recado muito mais que claro que o Congresso Nacional está bem satisfeito com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo em geral. Mas o governo, no início dessa sessão, já tinha declarado que já aceitava essa derrota, principalmente nessa derrubada desses vetos que já foram derrubados agora, né? Com esses votos que você falou, Adriano. E a gente estava lembrando também que em alguns desses vetos, desses 28 vetos que ainda estão sendo analisados, o governo afirmou que ia tentar
na base do voto, evitar a derrubada desses vetos presidenciais. Mas, por enquanto, a situação ainda não está muito favorável para o governo, justamente porque dentro do Congresso Nacional, né, a força, principalmente de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, se fez presente para que esses vetos fossem realmente derrubados. Agora, a gente está na expectativa também, né, por exemplo, da questão da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O governo ainda trabalha, né, discute dentro do Congresso Nacional meios para evitar uma eventual rejeição, mas o fato é que o clima dentro do Congresso Nacional para o governo está ficando cada vez mais complicado e eles tentam justamente isso, ver se coloca panos quentes nessa situação para que a gente consiga, né, ver uma relação um pouco menos conturbada, principalmente entre Davi Alcolumbre e Hugo Mota com o Palácio do Planalto. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho por aí, viu? Um abraço. Tchau, tchau.